Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 12 livros que eu pretendo ler em 2025. Antes de falar sobre esse projeto de leitura, que é bem comum no BookTube, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler. Essa é a primeira vez que eu faço essa meta de 12 livros para o ano seguinte. Geralmente eu vou pegando de forma aleatória, mas devido ao canal eu resolvi fazer esse projeto de leitura de 12 livros para 2025. E aí a forma de apresentar aqui vai ser mostrando cada um dos livros por mês. Então tem livro de janeiro a dezembro, das mais diversas editoras e dos mais diversos temas. E antes de apresentar cada um desses livros, é importante ressaltar que cada um dos livros vai ter um vídeo específico aqui no canal. Então todos esses vídeos vão sair sempre na última quarta-feira de cada mês dentro da programação do Recomendo Ler. E aí isso começa já no mês de janeiro. Eu vou deixar aqui no box de descrição todas as datas em que cada um dos vídeos sairão em 2025. O primeiro livro selecionado e que vai ser lido em janeiro é o Polímata, publicado aqui no Brasil pela editora Unesp, ele que é escrito pelo Peter Burke. Esse livro aqui, ele me chamou bem a atenção, que eu já vi bastante gente em que eu confio na opinião falando sobre ele e expressando o quanto essa história e quantos relatos que são retratados aqui são interessantes. Então, acho que vai ser uma leitura bem interessante. Eu vou estar de férias durante o mês de janeiro, então eu vou poder aproveitar bem essa leitura. No mês de fevereiro, o livro escolhido é Metamorfose do Kafka. Esse livro aqui vai ser uma releitura, então eu aproveitei, que fevereiro tem menos dias, para fazer essa releitura, que é o meu livro preferido da vida. Então, como eu já li ele há uns 2 anos, eu quero reler para que ele tem um vídeo aqui no canal, primeiramente porque o Kafka é um dos meus autores prediletos, e segundo que já está na hora de uma releitura sobre esse livro. Para o mês de março, o livro escolhido é Úrsula, escrito pela Maria Firmina dos Reis. Esse livro que é um clássico da literatura brasileira e que foi essa edição aqui é publicada pela editora Antofágica. Eu já tinha muito interesse nessa história, ainda que algumas editoras publicaram uma versão desse livro, e pela importância que ele tem na história da literatura brasileira, eu tenho bastante interesse em ler, e também já vi muitas recomendações positivas em relação a essa história e em relação a essa autora. Para o mês de abril, o livro escolhido é Antônio e Cleópatra. Esse livro aqui foi publicado pela editora Record. Ele é escrito pelo Adrian Goldsworth. Então, eu tenho esse livro há pouco tempo, mas é uma história que me interessa bastante. Então eu resolvi colocar um romance no mês de abril para principalmente conhecer um pouco mais desse personagem que tanto me chama a atenção. No mês de maio, o mês do meu aniversário, eu decidi escolher uma leitura que eu estou querendo fazer há bastante tempo. Não que os livros que eu esteja apresentando aqui não sejam leituras que eu queira fazer há muito tempo, mas é um livro que está parado na minha estante há algum tempo, e existe muitos elogios em relação a essa obra, que é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Aleph, e ele tem recomendações fortíssimas de leitura, sendo aí considerado para muitas pessoas um dos melhores livros já escritos por esse autor. Bom, chegamos no mês de junho e o livro selecionado é Piano Mecânico, publicado no Brasil pela editora Intrínseca e escrito pelo Kurt Vonnegut. Provavelmente eu falei o nome errado, mas desse autor eu já li Cama de Gato, que foi publicado pela editora Aleph, e eu acho aquele livro impecável. Então, como esse aqui está parado também na minha estante, e eu me recordo que eu gostei da escrita do autor, então para o mês de junho eu vou ler
Piano Mecânico. No mês de julho, o livro selecionado é a biografia da Frida. Esse livro aqui, que foi publicado no Brasil pela Editora Globo, já tem bastante tempo que eu tenho essa biografia. Muito provavelmente muitos vídeos no YouTube sobre essa biografia da Frida, e ela que foi escrita pelo Hayden Herrera. Tenho muito interesse em conhecer um pouco mais sobre a figura, né, da Frida, da importância dela na cultura, então fica registrado para o mês de julho. Eu tenho outras biografias, não da Frida aqui, mas eu preciso dar vazão nessas leituras, então fica registrado para o mês de julho a leitura dessa biografia. No mês de agosto, a dica de leitura é o livro Sapiens, esse livro que durante alguns anos, eu acredito que até hoje, ele é um dos mais vendidos no Brasil, mas alguns anos atrás ele acabou aí figurando na lista dos mais vendidos por algum tempo. Eu tenho essa edição aqui lançada pela editora LPM, e aí eu estou programando para ler durante o mês de agosto. É um tipo de livro que eu não tenho tanto o hábito de ler, então por isso eu estou bem curioso para saber, principalmente, qual vai ser a minha experiência nessa leitura. No mês de setembro, mais um clássico da literatura, só porque agora é mundial. Eu pretendo ler O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro aqui eu já comecei a ler, tanto que ele tem algumas marcações e eu li até a página 242, mas eu quero reiniciar a leitura. Eu lembro que eu realmente estava gostando muito dessa história. A minha edição aqui é da Penguin, então é um livro também que vira e mexe, muita gente está falando sobre, mas é um livro que me chamou a atenção e que eu vou colocar nesse projeto para que eu consiga finalizar a leitura. No caso, eu vou reiniciar e trazer as minhas expectativas em relação a essa leitura. No mês de outubro, considerado o mês do horror, eu selecionei o livro Carmila, aqui no caso, essa edição é da editora Wish e que tem tudo a ver com o mês em que ele vai ser lido, que é o mês do Halloween e tal. Então, dizem que esse livro, se não me engano, ele veio antes do Drácula, é um dos primeiros livros sobre vampiros publicados na história. Então, eu já estava bem curioso com essa história e resolvi adquirir essa edição, que eu confio bastante nas publicações da editora Wish, então vai ficar para ler durante o mês de outubro. Para o mês de novembro, o livro selecionado é o Não Tão Branca, publicado pela editora Escureceu aqui no Brasil. Eu apoiei esse livro em um projeto do Catarse que foi realizado há alguns anos atrás. Esse livro aqui, que foi publicado originalmente em 1928, e ele era inédito no Brasil até a publicação da editora. Ele que é escrito pela Jessie Fawcett e faz parte dessa coleção Harley que é publicado pela editora. E aí, por fim, no mês de dezembro, o livro selecionado é Krampus, do escritor Bron, e que foi publicado aqui no Brasil pela editora Darkside. Eu tentei escolher um livro aí com temática de Natal, ainda que esse livro aqui ele tem uma pegada mais puxada para o terror, mas ele vai contar a história desse personagem que tem relação com o mês do Natal. Então, por isso, a seleção desse livro para o mês de dezembro. Bom, essa é a minha pilha de livros, né, dentro desse, que eu vou chamar projeto de leitura, que é os 12 livros para 2025. Cada um desses livros é, terão leituras garantidas durante os meses do ano, então de janeiro a dezembro esses livros certamente aparecerão aqui no canal de alguma forma. E agora, só reforçando alguns pontos que eu falei lá no início do vídeo, como vai funcionar esse projeto de 12 livros para 2025. Os vídeos sobre esses livros deverão aparecer por aqui no canal toda última quarta-feira de cada mês. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as datas do ano de 2025 em que esses vídeos aparecerão por aqui. Outro recado bem importante é que eu vou deixar aqui fixado em algum lugar
nos comentários ou na descrição do vídeo um link para um grupo do Telegram, para caso você se interesse em ler esses livros juntamente comigo. Eu vou fazer uma espécie de leitura coletiva, vou acabar postando no Instagram do canal e por aqui na comunidade do YouTube as páginas para que a gente possa ler juntos, então não tem nenhuma pressão. Caso você se interesse em ler o livro de janeiro e o livro de fevereiro, fica ao seu critério. Bom, esses eram os recados, mas reforçando os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. Se você tem interesse em ler algum desses livros, reforçando, vai ter um link aqui de um grupo do Telegram para que você possa entrar e participar dessa leitura, para que a gente possa comentar juntos as nossas experiências. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final e até a próxima.